quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor gerou no meu coração, nesses dias. Foi ontem que o Senhor, hoje de manhã, Deus vem gerando essa palavra já. Ouvi uma parte dessa palavra no encontro que eu estive, fui ministrado através dessa palavra, e ela tem ecoado no meu coração. Nós estamos numa série de pregações sobre restaurar a visão. Na semana passada nós começamos, no mês de maio nós vamos trabalhar isso, a necessidade de despertar de uma visão espiritual do que Deus quer fazer, da gente ter uma percepção aguçada do agir de Deus sobre a nossa vida. E na semana passada nós falamos de personagens, de homens que tiveram a sua visão despertada, como Moisés, como Saulo, como João, o apóstolo João, pessoas que viram o sobrenatural e passaram a viver por esse sobrenatural. Hoje eu quero mudar um pouquinho de foco e te desafiar a pensar numa nova visão a respeito da sua própria vida. Então eu queria que você dissesse para o seu irmão assim: olha, Deus quer te dar uma visão nova a respeito de você mesmo. Fala para ele. Deus quer te dar uma visão nova a seu respeito. Como assim, pastor? Como é que é esse negócio? Não é? A gente está aí nesse dia que a gente relembra os laços familiares e a gente acaba, sem perceber, sem se dar conta, nós somos muito influenciados. A nossa autovisão, a visão que a gente tem da gente mesmo, ela é muito influenciada pelo meio que a gente vive, especialmente pelo meio familiar. Já pensou nisso? Não é? As famílias costumam estigmatizar um pouco as pessoas. Fulano é o nervoso, aquele ali é o calmo, é o que não tem pressa para nada. Aquele ali é o trabalhador, esse é o estudioso, essa é a preguiçosa, né? Esse é o teimoso. A família tende a fazer isso. É engraçado que, normalmente, esses estigmas, esses apelidos, essas declarações, são estabelecidas logo na infância. A gente não tem nem a nossa caráter formado e a sociedade já está dizendo o que a gente é. E a sociedade básica, que é a família. Isso aí não tem jeito não, é isso mesmo, é assim mesmo. Não é? E a voz da família é tão forte na nossa vida que a gente tem uma tendência de acreditar nisso que é dito a nosso respeito. E a gente acaba reproduzindo, assumindo, encarnando essa visão a nosso respeito que nos foi dada. Não é? Vou dar um exemplo para vocês, da minha própria vida. Não é? Eu uso óculos desde os 3 anos de idade. Não é? Tem bastante tempo, desde os 3 anos de idade. Então, desde cedo, sabe qual é o apelido que me deram? Não é esse feio aí, não. Eu era chamado na minha rua de doutor. Porque minha mãe me colocava sempre uma roupinha social, né? Com óculos, tinha aquela cara de garoto estudioso, inteligente, né? E isso fez de mim, eu era o cara certinho, arrumadinho, tudo, sabe? Engomadinho, por causa do óculos. Depois vieram outras coisas, depois veio o dente para frente, depois vem outras coisas. Né? E aí você já pode imaginar, né? Não vou dar corda, né? Porque, né? É melhor não. Né? Mas assim, e é assim, eu, durante muito tempo, e ainda tenho muito disso, eu vivi esse padrão do moço certinho, arrumadinho, direitinho. Né? E claro que tem a ver com a minha personalidade, mas tem a ver com para onde me empurraram. Entende? A gente é muito disso. A gente é muito influenciado pelo meio. O que é decisivo é que Deus não nos trata assim. Deus tem um propósito para a nossa vida e nos dá sempre a oportunidade de escolher, abraçar a visão que Ele tem a nosso respeito. Deus nos dá a oportunidade de tomar uma decisão e decidir viver aquilo que Ele tem para nós. E não ser fruto do meio, mas ser alguém que é resultado da revelação do propósito de Deus. E é isso que eu quero conversar com você hoje. Deus tem uma visão a seu respeito, e a visão de Deus muda tudo. Amém? Então diga comigo assim: Deus tem uma visão ao meu respeito, e a visão dele muda tudo. Amém?
Então vamos acompanhar comigo a primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. A partir do verso 1, eu não vou ler todo o texto, mas a gente vai refletindo ao longo do texto. Versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, da cidade de Belém, né? Porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E aí, versículo 4 diz: Fez, pois, Samuel, que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a sua vinda? Quando Samuel chega em Belém, os líderes da cidade começam a ficar preocupados. O que Samuel era, antes do reinado, era um juiz que tinha quase que posição de rei, e eles ficam preocupados. Respondeu o versículo 5: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Versículo 8: Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel. O que começa a acontecer? Os filhos, Jessé começa a passar os seus filhos diante de Samuel, não é? E aí diz que este não escolheu. Versículo 9, fez passar Samar, porém também disse, tampouco a este escolheu. Versículo 10, também passou 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Diz o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Amém? Presta atenção que Deus tinha dado a Samuel a direção de que ele encontraria o futuro rei de Israel na casa de Jessé, belemita, morador da cidade de Belém, não é? E Jessé é um homem de Deus, um homem temente a Deus, e ele passa os seus 7 filhos diante de Samuel, mas ele tem um 8º filho que ele não se dá conta, não chama, não convida, não chama para o jantar. O garoto está trabalhando até aquela hora e ninguém se lembra dele. E quando o filho mais velho chega diante de Samuel, Samuel logo diz assim: Olha, esse aí. E Deus diz assim: Samuel, Deus não olha a aparência. Deus não está focado na aparência. Deus vê o coração. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Você pode repetir isso comigo? Deus não vê como o homem vê. Essa é a primeira lição. Dentro do contexto da família de Jessé, Davi não servia para aquele posto. Dentro do estigma da família de Jessé, Davi não servia. Davi não era um moço apropriado, tanto que ele nem considera chamá-lo. Não, Davi é pastor. Pastor de ovelha. Nessa cultura, apesar das ovelhas serem tão comuns, quem cuidava de ovelha ou era mulher, ou era aqueles tidos por menos estratégicos, porque essa sociedade vive de guerras. Os mais importantes vão para o exército, vão para a guerra. Talvez Davi não tivesse idade ainda, mas a verdade é que ele está fazendo o serviço do caçula. Tem algum filho caçula aqui? Não. Tem filho caçula aqui? Né? Há controvérsias, né? Tem gente que diz que o caçula é mimado, não é verdade? Diz que o caçula é mimado, mas nessa sociedade patriarcal, o caçula é literalmente o que está no final da fila. O mais importante nessa sociedade patriarcal é quem é o primogênito. Ele governa sobre a casa dele, ele recebe a herança, ele assume o lugar do pai. E o mais novo vai sempre servir ao mais velho. E é interessante que na história de Israel, Deus sempre inverte esse negócio.
Mas perceba comigo que Samuel é um homem de Deus. Samuel é um homem temente a Deus, um homem cheio do Espírito. Mas Samuel é contaminado pela sua visão carnal, mais uma vez. Um profeta, como eu falei de Ezequiel na semana passada, um profeta vivendo uma experiência espiritual contaminado pela sua visão carnal. Samuel logo pensou num homem alto, forte, capaz de pelejar e de ir para as batalhas. E Davi é o ruivo, franzino, pequenininho, que Deus escolheu. Então a primeira coisa que eu preciso assumir quando eu quero ter uma nova visão a respeito da minha própria vida é que Deus não vê como o homem vê. Porque muitos de nós, por conta de como o homem nos estigmatizou, como o homem diz que a gente é, como o homem, a mulher, a família, disse assim, a gente aceita aquilo, diz assim, não tem jeito. Eu não tenho como fazer essas coisas. Eu não tenho como avançar nisso, porque quem me ama, minha mãe, meu pai, minha família, não me vê com condições, por que eu acho que eu vou conseguir alguma coisa? Não. Mas Deus não vê como o homem vê. Ou seja, por pior que seja a sua história, a sua trajetória, as suas decepções, as suas derrotas, elas não determinam a maneira que Deus te vê. Por mais incapaz que você se perceba ou se sinta, ela não determina a forma final de Deus te ver, porque Deus não olha assim. Sabe por quê? Porque Deus não precisa do nosso currículo para usar a gente. Deus não precisa das nossas habilidades para nos usar. Deus só precisa de um coração disponível. Deus só precisa de um coração rendido a Ele, de um coração que está aberto a Ele. Você pode ter estragado a sua vida ao longo dela, mas se você resolver prestar atenção no que Deus tem para você, tudo pode mudar, porque Deus não vê como o homem vê. A segunda coisa, queridos, é que Davi não deve ter entendido nada, porque quando ele vai chegando, ele devia estar todo sujo, porque ele estava cuidando de ovelha. E Deus diz para o coração de Samuel, é esse aí, pode ungir. E Samuel, que já devia estar angustiado, cansado, pega logo o chifre cheio de azeite e derrama na cabeça de Davi, e ele não deve ter entendido nada. Que história é essa? Não é? O que está fazendo? Davi estava sendo ungido rei, e é o maior rei da história de Israel, e ele nem se deu conta disso. A segunda coisa, querido, é que creia na unção de Deus sobre a sua vida, e creia que Deus te elegeu para viver como príncipe e princesa na casa dele, amém? Quem tem unção de príncipe aqui? Quem tem unção de príncipe? Só não vou cantar para erguer a cabeça para a coroa não cair, que não dá. Mas quem tem unção de príncipe aqui? Quem tem unção de príncipe aqui? Tem unção de príncipe e de princesa aqui, amém, irmãos? Tem unção? Fala com o teu irmão, o teu sangue é azul, fala para ele, é azul. É da cor do sangue do Cordeiro, amém? É da cor do sangue do Cordeiro. O teu sangue é sangue de príncipe e de princesa, e você tem que crer nessa unção de Deus sobre a sua vida. Graças a Deus, a gente não precisa preocupar com coroa, porque a coroa está na cabeça do rei, amém, irmãos? Amém? A coroa está na cabeça do rei, mas há sobre a minha vida e sobre a sua vida uma unção profética, amém? Há uma unção profética e eu preciso crer nessa unção, eu preciso me mover nessa unção. É interessante que Davi não rejeita a unção, não, Davi se submete a ela. Meu Deus, quantas vezes dá trabalho para os crentes assumirem que Deus tem um propósito na vida deles. Eu estou sempre dizendo, eu não posso, não dá certo, não vou conseguir, não vai, não. Não, como assim? Se Deus te ungiu, vai dar certo sim, em nome de Jesus, amém? Quem tem unção de Deus sobre a sua vida aqui? Tem unção de Deus para a sua vida? Qual é a unção que você recebeu? Fala com o teu irmão assim, qual a unção? Qual a unção que você recebeu? Pergunta para ele. Se ele não souber, diz para ele assim, de ganhar vidas. Fala para ele, de ganhar vidas. De ser um instrumento de salvação. Amém? De ser uma testemunha viva de Jesus. Amém? De testemunhar o amor de Deus, de convidar pessoas a Jesus e fazer delas discípulos de Jesus. Porque essa unção está sobre todos nós. De viver além das circunstâncias, de viver além dos problemas. Você foi ungido para viver como príncipe.
E eu preciso crer nisso. Sabe, eu não posso me deixar levar pelas circunstâncias, pela autopiedade. Eu olho no espelho e digo assim, ai de mim, pobre de mim. Não é? Quem lembra daquele desenho? Ó céus, ó vida. Não é? Não é verdade? Não é? Você olha e fica assim, cheio de pena de você mesmo. Não, em nome de Jesus, tem olhos sobre a sua cabeça. Deus te chamou com um propósito e você precisa tomar posse disso. Amém, irmãos? Pastor, mas o que eu faço com os pecados que ainda insistem? O que eu faço com o velho homem que está sempre aqui soprando bafo na minha orelha? Põe ele na cruz. Fala com o teu irmão assim, põe na cruz. Põe na cruz. Lança na cruz de Jesus. E diga assim, eu vou viver como profeta, como príncipe, como filho do rei, como homem e mulher de Deus. Esse é o chamado de Deus para a minha vida. E não é pensamento positivo, não. É fé. É fé. Porque você não vai ser o que você precisa ser se você não tiver fé. Amém? Então a primeira coisa o que é? Deus não vê como o homem vê. Então o homem diz que você não pode, que você não vai, que você não é. Esquece disso. Deus não te vê assim. A segunda coisa é creia no propósito de Deus para a sua vida. Creia nisso. Creia. Essa semana eu tive com um pastor e ele perguntou o que eu estava buscando. Se eu estava querendo, né, em outras palavras, ele perguntou se a gente estava querendo edificar uma grande igreja. Eu falei, é isso mesmo. Eu falei assim, a gente quer uma igreja de 30 mil pessoas em Petrópolis. Que é 10% da população. Quantos creem nisso aqui? Amém, irmãos? Vocês acreditam que... Foi isso que eu falei para ele. Eu falei, eu quero uma igreja de 30 mil pessoas, 10% da cidade, pelo menos 10% da cidade para Jesus. Quem está comigo nesse propósito aqui? Deus me deu essa direção, Deus me deu essa visão. Não sei se eu vou alcançar em vida, mas eu sei que Deus vai levantar uma igreja forte aqui nessa cidade. Eu sei que Deus vai levantar uma igreja forte. E para isso precisa quebrar as crenças que oprimem, que nos limitam, que faz a gente não... Crenças que tiram a nossa fé. Não, a gente está aqui há tanto tempo, só acha que chegou agora, né, que vai conseguir. Não, não sou eu, é Deus que vai fazer. Hein? Quem sabe tem um Saulo perto de você? Pergunta ele, seu nome é Saulo? Pergunta aí, é Saulo? Hein? É Saulo teu nome? Ah, Jesus, porque o que a igreja primitiva não estava conseguindo, Deus levantou o Saulo e fez um estouro. Amém, irmãos? De repente, Deus, você não sabe, talvez eu e você, a gente é muito tímido, talvez a gente não consegue ir aonde Deus quer que a gente vá, mas Deus vai fazer. Amém? Quem crê que Deus vai fazer? Deus vai fazer. A terceira coisa é que a gente precisa entender qual é a chave que nos conecta a esse propósito. Qual é a chave que me conecta a essa visão que Deus tem a meu respeito? Se você olhar comigo no versículo 14 do capítulo 16, diz assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele o deliberará e te acharás melhor. Versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar a harpa, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho que está com as ovelhas. É interessante, né, que parece, dá a impressão, ao ler esse texto, e a gente sabe que não é, a sequência não é assim tão justinha, histórica. Provavelmente Davi, entre a unção de Davi até ele se tornar rei, tem um longo período. Mas o povo de fora já vê Davi como homem de guerra.
Mas a casa de Davi ainda via Davi como pastor de ovelhas. Percebe? Às vezes, as pessoas de fora já estão vendo o que Deus tem para a nossa vida. E às vezes os de casa têm mais dificuldade mesmo. Às vezes isso aconteceu com Davi também. Mas qual é a chave? Davi tinha uma chave. Agora estava precisando de um moço que tocasse harpa, porque Saul estava possesso de demônios. E ficam sabendo que Davi era um adorador, era um tangedor. E era um tangedor diferenciado. Manda chamar Davi. E Davi, sem abrir a boca, toca a harpa. E o espírito maligno bate em retirada. Sabe qual é a chave que há em Davi para viver o propósito de Deus? Davi é cheio da autoridade do Espírito Santo. Davi é cheio da presença de Deus. Ele toca a harpa e o espírito maligno vai embora. Às vezes a gente quer viver o propósito de Deus, mas não tem Deus na nossa vida. Deus não governa, Deus não tem liberdade, Deus não, sabe, a gente não está cheio de Deus, a gente está cheio dos problemas, a gente está cheio da visão errada que a gente tem da gente mesmo, a gente está cheio de medo, está cheio de incredulidade. Eu quero te dizer em nome de Jesus, para adquirir uma nova visão, você vai precisar se revestir do Senhor e da sua presença. Amém, irmãos? Ter prazer na presença de Deus. Será que Davi adorava e os demônios iam embora, é porque Davi tocava bem? Será que era isso? Será que era porque Davi tinha habilidade? Não, é porque Davi passava mais tempo na presença de Deus, e a presença de Deus fluía da vida dele. Para viver o propósito de Deus, querido, você precisa mergulhar na presença dele. Você precisa se embriagar na presença dele, precisa ter autoridade espiritual na sua vida. A pior coisa que pode ter para um crente é perder a autoridade espiritual. Porque sem autoridade espiritual a gente fica sem dignidade. Sabe? Fica tomando sacode do diabo sem ter como reagir. Mas cheio do Espírito Santo, mesmo que o diabo se levante contra nós, nós vamos contra ele em nome do Senhor e as coisas são transformadas. A gente precisa sair desse nível, querido, onde a gente vem para receber. Deus quer que você seja uma fonte. Deus quer que da sua vida parta bênção para a vida de outras pessoas. Fala com o teu irmão assim, tu não é só pote não, fala para ele. Tu não é só pote não, é torneira também, em nome de Jesus. Deus quer fazer jorrar na tua vida rios de água viva. Foi que Deus disse para a mulher samaritana, você está me pedindo água, mas se você tomar da água que eu te der, vai jorrar no seu coração rios de água viva, você nunca mais terá sede. A gente precisa quebrar com esse paradigma de uma igreja pedinte, de uma igreja carente, no sentido de que ela está sempre precisando que alguém venha e faça uma oraçãozinha por ele. Nós vamos ministrar uns aos outros, mas Deus tem poder para derramar sobre a sua vida. Deus tem presença dele para derramar sobre a sua vida. Você vai abrir a tua boca e as pessoas vão perceber que há algo diferente sobre você. Fala com o teu irmão assim, você precisa de autoridade espiritual, fala para ela. Precisa da presença de Deus. Precisa da presença de Deus. E a presença de Deus não habita no meio da mentira. Não habita num coração enganoso. Você não vai ficar perfeito da noite para o dia não, querido, mas o seu coração tem que ser reto diante do Senhor. Não adianta você vir para cá, levantar a mão, dar glória a Deus e viver lá fora uma vida como se Deus não existisse. Você precisa realmente levar Deus a sério e descobrir, resolver que Deus é a fonte da sua vida. É isso que Davi faz. Davi tem autoridade. Davi exerce autoridade espiritual. A gente tenta resolver muita coisa na carne, gente. Na força do nosso braço. Enquanto a única coisa que Deus quer é que você se torne canal da ação dele. Amém?
Amém, irmão? Vocês estão comigo? Amém? Nada é mais poderoso do que a presença de Deus na nossa vida. Não há estratégia, não há técnica, não há ferramenta, nada mais poderoso do que a presença de Deus na nossa vida. Para ter uma nova visão, eu preciso aprender que Deus não vê como o homem vê. Eu preciso crer que Deus me elegeu. Eu preciso de prazer na presença de Deus. E eu preciso ter disposição para vencer gigantes por meio da fé. O capítulo 17 narra a experiência entre Davi e Golias. Lembra de Davi e Golias? Davi não foi para a guerra. Outro dia alguém falou sobre isso aqui. Davi não foi para a guerra. Ele foi lá a pedido do seu pai, da família, que ainda vê ele como pastorzinho, né? Vai lá ver como é que estão os seus irmãos. E quando ele chega lá, filho caçula sofre disso, não é? O que você está fazendo aqui? Não é? O que você está fazendo aqui? Quem te mandou aqui? Aqui não é lugar para você não, volta para casa. E Davi vê o exército de Israel contra a parede, com medo. Porque um filisteu chamado Golias tinha desafiado o exército todo e disse assim: olha, a gente não precisa de tanta matança. Eu luto, quem lutar comigo, se lutar comigo e vencer, está encerrada a guerra. As terras são de vocês. Se eu vencer, a terra é nossa. Acabou. Resolve a conversa. E o filisteu Golias zomba do exército, porque ninguém tem coragem de enfrentar Golias. E Davi, devia do alto dos seus 1,50 m provavelmente, né? Não sei, eu estou brincando aqui. Olha e diz assim: quem é esse incircunciso? Para não dizer assim, quem é esse infeliz? Não é? Que está zombando do Deus vivo? Quem é ele? Não tem ninguém para enfrentar ele, não, eu vou. E aí o pessoal diz assim: ô Saul está dentro da cabana, dentro da tenda dele, sem saber o que fazer. Um rei acuado, um rei com medo, um rei que perdeu a presença de Deus e por isso não sabe o que fazer. Tem alguém aí, Saul, filho de Jessé, que pode enfrentar. Saul podia não saber das habilidades de guerra de Davi, mas Saul sabia que Davi era cheio de Deus. Chama ele aqui. E aí quando entra o garoto Davi, Saul pega a armadura dele e coloca em cima. Ele fica todo duro. Você pode imaginar, né? Já experimentou vestir a roupa dos outros, né? Aquela história que parece que o defunto era maior, né? Então, Davi fica todo duro, todo engessado, e diz assim: não é isso não. Não é isso não, não dá não. E Davi vai com a cara e com a coragem, não é? Enfrentar Golias. E quando Golias olha e diz assim: você acha que eu sou cachorro, rapaz, para você vir para o meu lado com pau e pedra? Que era tudo que Davi tinha na mão. Uma fundazinha com pedra. Mas Davi pega a pedra, põe na funda, roda, e tou na testa de Golias. E o gigante tomba. Sabe o que Davi precisou para derrotar Golias? Ele precisou usar das ferramentas que Deus já tinha dado para ele. Sabe qual era a ferramenta que Davi tinha? Era a funda. Sabe o que é funda? Funda é um pedacinho de pano que você faz tipo um estilingue, mas é um pedacinho de pano que você roda e joga e solta. Sabe o que eu fico vendo, queridos? E eu recebi essa palavra, fui ministrado por essa palavra. Às vezes a gente acha que para viver o propósito de Deus, eu preciso da investidura do outro. Eu preciso ser assim descolado, igual o pastor Guto. Né? Olha lá. O cara tem menino no nome. Como é que você vai competir com isso? Não tem jeito. Como é que você vai ser? Não dá. Eu vou precisar ser assim, tão apaixonado. Vou ter que ter uma voz igual a da Sara. Né? Para ser instrumento de Deus, eu tenho que cantar igual a Sara. Né? Não é assim? Eu tenho que ficar igual o pessoal da intercessão lá. Não é? Eles parecem que estão conectados o tempo todo. Eu tenho que ser igual fulano, igual ciclano, igual aquele que ministra a palavra, igual o pastor que prega. Coisa nenhuma. Tudo que você precisa é usar a tua funda. É usar o que Deus já colocou na tua mão. Fala com o teu irmão assim: tudo que você precisa, fala para ele, já está em tuas mãos.
Fala com ele, tudo que você precisa já está em suas mãos. A única coisa que você precisa é assumir essa pessoa que você é. Davi não tinha vergonha de ser o pastorzinho, porque Davi, sendo o pastorzinho, Deus escolheu fazer dele o rei de Israel. Ele não precisou se fazer de rei, parecer rei para ser escolhido. Foi sendo quem ele era que Deus o levantou. Qual é a sua verdade, meu irmão? Quem é você? Quem é você? Qual é a sua verdade? Não adianta, a gente não vai frutificar com mentira. A gente não vai fazer diferença com mentira. É a nossa verdade que Deus usa. A verdade de Davi é que ele era um homem pequeno, frágil, que a família não olhava direito, mas cheio de Deus, cheio da presença de Deus. E uma pedrinha na mão de um homem de Deus vale mais do que um exército inteiro. Mas um exército inteiro sem a presença de Deus é como nada. Está na hora da gente assumir a nossa própria história. Assumir o que Deus já entregou a gente nas nossas mãos para fazer. Você não precisa terminar, esperar você ficar graduado, pós-graduado em poder de Deus. Não, começa agora. O que é que Deus está te dando? Você tem um testemunho para contar? Tem uma história para contar? Então conta a tua história. Você tem uma alegria nova no teu coração? Então divide a tua alegria. Deus te deu perseverança? Então contagie os outros com a tua perseverança. Deus fez de você uma pessoa resiliente, que dura, que resiste às lutas? Então contagie os outros com isso. Deus te deu uma vibração para orar? Então contagie os outros com isso. Entendeu? É para cuidar, então cuide. Não fique achando que Deus vai trazer uma caixa de ferramentas super, mega, blaster para você usar. Não, Deus já te deu. Deus já te deu as suas ferramentas. É só você usar. Às vezes a gente olha para as ferramentas da gente e a gente acha assim, não dá, né? Não dá. Como é que eu vou? Não. As pessoas que Deus usa não são as pessoas mais capacitadas, mas são as pessoas que reconhecem aquilo que Deus já colocou em suas mãos. Amém? O que Deus colocou em suas mãos? Pergunta, irmão, o que Deus colocou em suas mãos? Hein? O que foi que Deus colocou em suas mãos? Está na hora de usar isso. A gente vai começar a ter aqui na escola, né, uma coisa que eu vivi na minha adolescência, lá na escola que eu estudava. A gente começou a fazer um momento meio que de louvor na hora do culto, na hora do recreio. Na hora do recreio, a gente ia para a porta da biblioteca, era um corredorzinho assim, eu levava meu violão, e a gente sentava ali no corredor da biblioteca, e nem sempre tinha muita gente, não. A gente sentava ali, tocava uma música, lia um texto da Bíblia. O recreio durava 15 a 20 minutos, mas era o nosso tempo. Daí um pouco, teve um evento da escola, não é? Onde teria a oportunidade de apresentação. Aí nós fizemos uma banda para a gente tocar uma música evangélica naquela apresentação da escola. Daqui a pouco teve a eleição do Grêmio Estudantil, e eu me tornei candidato do Grêmio Estudantil. Daqui a pouco, no Dia da Pátria, precisava de alguém para cantar uma música, e eu sabia cantar a música do João Alexandre, Deus sara essa terra e tal. E estava lá, Deus foi abrindo espaços. Tudo que eu tinha era um violãozinho para tocar na hora do recreio. Mas na medida que eu sou fiel no pouco, Deus vai expandindo. Às vezes Deus vai te dar um amigo de trabalho, uma pessoa com quem você vai dizer assim, cara, eu estou vivendo uma história fantástica. Ontem eu estava na igreja e parece que o pastor estava falando para mim. Né? Deus, eu estava assim, sabe, eu entendi que Deus estava falando comigo. Conta a sua história. Conta a sua história. E acredite que a sua história é tão importante para Deus que Ele pode usar dela para mudar a vida de outras pessoas. Se você está passando por lutas,
Conte a sua história. Diga comigo assim, eu cheguei até aqui. Fala com você. Eu cheguei até aqui. Olha, fala com o teu irmão assim, olha onde eu estou. Olha para ele e fala assim, olha onde eu estou. Então, você achou que eu ia chegar até aqui? Eu cheguei até aqui. Quem achou um dia que não ia chegar até aqui, até esse lugar, até esse momento da sua vida? Quem achou que a tua vida já poderia ter acabado antes, que você teria desistido? Olha onde você chegou, olha onde você está. E o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Tem gente que até casar, casou. Né? Olha aí, não é verdade? Ó, tem um casal ali em cima, tem outro aqui embaixo. Olha aí, Deus fez a obra. Não fez, irmãos? Tem mais alguém querendo casar aí? Não? Então, ó, algumas pessoas levantaram. O noivo já está aí do lado, né? Amém. Aí, varão, ó, resolve. Tem mais gente querendo casar aí. Quando eu olho para a minha própria história, eu teria muitas razões para nem ter saído da minha cidade. Não tenho nenhum constrangimento, sou grato a Deus pela cidade onde eu nasci. Isso não seria um problema. Mas porque eu resolvi ouvir a voz de Deus. Eu já vivi histórias que estão muito além de tudo que eu já pensei e imaginei. Deus não precisa que eu seja outra pessoa. Deus só precisa que o meu coração esteja aberto para Ele. Amém? Então eu quero te convidar a colocar-se de pé. Vamos ficar em pé. Quero convidar o pastor Augusto para vir aqui. E eu quero orar por você, o pastor Augusto vai orar por você, que precisa adquirir uma nova visão a respeito da sua própria vida. Você que precisa passar a olhar a sua vida de uma nova forma. Talvez você tenha olhado demais para os teus problemas. Talvez você tenha olhado demais para os lados negativos da tua história. Eu quero te dizer que Deus te vê de uma forma diferente. Deus te vê com outros olhos. Deus, quando olha para você, Ele vê um plano maravilhoso na sua vida. Deus, quando olha para você, Ele vê você vitorioso. Pois Deus não vê como o homem vê. Mas sem fé, sem você acreditar no que Deus sonhou com você, você não vai viver isso. Você precisa crer na eleição, que Deus te escolheu, que não foi homem nem mulher, mas que Deus te escolheu para fazer diferença. Você está aqui porque você foi escolhido pelo Senhor. Você precisa se convencer que não são as suas habilidades, mas é a presença de Deus na sua vida que faz toda a diferença. É a presença de Deus. Cheio de Deus, os Golias, os gigantes da vida não vão poder te parar, porque a presença de Deus é maior na sua vida. Então, se você precisa, querido, se ver de uma outra forma e mudar a sua visão a respeito de você mesmo, saia do seu lugar e venha ao altar do Senhor e diga assim: eu quero me ver como o Senhor me vê. Amém? Eu quero olhar para mim como o Senhor olha. Então saia do seu lugar e assuma uma nova visão a respeito da tua vida. Pode vir ao altar. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus e diga: Senhor, abre os meus olhos. Você que está na galeria também pode vir. A gente aguarda você chegar. E a tua vontade. Você que nos visita também pode vir. Espírito.